Irmã Denise, o irmão Aldoir, a irmã Márcio, o irmão Gilberto, o irmão Eloy, a irmã Yolanda, o irmão Pedro, o irmão Ibanez, a irmã Fernanda, a irmã Eliane, a irmã Angelita, a irmã Carla, a irmã Rosângela, o bispo Gerson e o irmão Roger. Estes são os dizimistas aqui da sede no mês de outubro. Tá bom, meus irmãos? Dizimistas ali de Sapucaia do Sul. Irmã Charlene, irmã Eduarda, irmão David, irmã Isis, irmã Dalva, irmão Júlio, irmã Ivone, irmã Alexandra, irmão Renan e irmão Ederson. Os irmãos que dão mais de uma vez, eu li apenas uma vez. Se faltou alguém aqui, me fale. Está faltando aqui em Sapucaia, não é? Uma Érica, então. Bom? Na outra foi nesse mês agora. E tu foi no final do mês também. Mesma coisa. Mas o irmão Ulisses também, só que foi na viradinha do mês. Tá bom, meus irmãos? Por que a gente está fazendo isso, irmãos? Porque nós precisamos honrar aqueles que são fiéis e que mantêm a obra do Senhor. Quando nós honramos o Senhor nos honra. O Senhor, Ele nos abre portas onde não tem portas. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A Bíblia diz que o Senhor repreende o devorador quando nós entregamos o que é dele, os 10% que é dele. Do contrário, Ele não repreende, não tem como. Não existe pastor, missionário, bispo, apóstolo, não adianta reverendo, não adianta conselho de pastor, não adianta uma união de 318 pastores orar pela tua vida. Se tu não for dizimista, o devorador está dentro da tua casa e vai destruir aquilo que tu já tem. É carro que estraga, é saúde, é enfermidade, é roupa, é gasto desnecessário. Isto se chama devorador e não é demônio. É praga, aonde a Bíblia diz que são os gafanhotos que o Senhor enviou, exércitos que Ele enviou contra o seu povo, para que consumisse aquilo que eles possuíam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmão Marcelo, chamei para orar aqui. Passa aqui, irmão Marcelo. Vamos colocar de pé. O Marcelo vai estar orando então pelos dizimistas da casa do Senhor. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Então vamos orar, vamos inclinar nossa cabeça e fazer uma oração. O Pai Todo-Poderoso,
Estamos entrando na sua presença, Pai. Ó Senhor, Pai, no dia de Santa Ceia, Pai, no culto da Santa Ceia. Estou aqui, Senhor, Pai, para agradecer, Senhor. Ó Pai, Todo-Poderoso, abençoa todos aqueles, Pai, que deram, que dizimaram na sua casa, Pai, que ofertaram na sua casa, Pai. Ó Pai, aqueles que não tiveram, Pai, dê trabalho, dê recurso para eles, ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai. Que eles venham ajudar na sua obra, ó Pai. Abençoe aquele que tem e que não tem, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Vá na sua casa, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Seja na hora do trabalho, Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, que eles possam vir, Senhor, ó Pai, ofertar e dizimar na sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Senhor, desde já. Amém. Obrigado pela oportunidade. Louvado seja Deus, aleluia. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. O livro de Lucas, capítulo 23. Versículo de número 46. Lucas 23, versículo de número 46. Amém? Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Em outras versões diz: Pai, está tudo consumado. Em tuas mãos entrego meu espírito. Incline a tua fonte, mesmo sentado. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta noite, estamos aqui reunidos para participar, Senhor, do teu corpo e do teu sangue. Senhor, precisamos de uma palavra que é como a espada de dois gumes, que divide, Senhor, até as juntas e medulas, que divide a alma e o espírito, e que discerne a intenção do pensamento do homem e da mulher. Meu Deus, a tua palavra tem esse poder, Senhor. E é no nome de Jesus que eu me coloco, Senhor, como instrumento, como vaso, para que o Senhor possa falar comigo, Senhor, e falar também com a tua igreja. Aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te louvamos e te glorificamos, porque em tudo, Pai, o Senhor tem sido fiel a nós. Em tudo, o Senhor tem sido bom para nós. Em tudo, o Senhor tem cumprido em nós as tuas promessas, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toca na que te como que você, anagassé benecondaraias, encandarassurimicandereta. Ah, Deus Todo-Poderoso, revela a tua palavra, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, enche este lugar com a tua presença. Senhor, enche este lugar com a tua presença. Enche
Enche este lugar com a tua presença. 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 Enche este lugar, Pai. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, sopra sobre este lugar, Senhor. Sopra sobre este lugar, Senhor. Sopra sobre este lugar. Sopra, sopra o vento do avivamento. Sopra o vento do Espírito. Sopra o Senhor, Pai. Sopra o céu do teu Espírito. Sopra nesta noite, Deus. Que seja, Senhor, um dia diferente, Pai. Aonde nós venhamos, Deus, a ser cheios de Ti. Cheios da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Te coloca de pé agora. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou trazer uma mensagem concernente a um tema: excelência de um ministério. Diz assim, Deus. Diga assim, Deus. Quero ser instrumento nas tuas mãos. E começa hoje. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Então canta comigo assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração só sabe ouvir tua voz. De novo. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração então canta. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora. E cantará sobre Camaraia. E bequene comara sua mandara. E cantará sobre Cana. Fala comigo agora. De novo. Em tuas aleluia. Oh glória a Deus. E que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo
Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele se encontra em um contexto onde acontece o cumprimento da maior promessa que Deus fez à humanidade. Nesse contexto, aquele que seria o sacrifício perfeito, aquele que seria o Cordeiro Imaculado, aquele que seria o preparado por Deus para tirar o pecado desse mundo. Nesse contexto, nós vamos observar tudo o que ele passou para que nós pudéssemos estar aqui essa noite. Todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, tudo que está no Pentateuco ou na Torá judaica, tudo que está nos livros históricos poéticos, tudo que está nos livros proféticos, nos livros de sabedoria, tudo que está nas histórias de Israel, tudo que está nas leis, se cumpre em cima desse contexto. E tudo que aconteceu no Antigo Testamento, a Bíblia diz que são sombras de um futuro. E o que quer dizer isso, bispo? Sombras de um futuro é que foi toda uma preparação para que quando nós recebêssemos o Messias, quando nós recebêssemos aquele que seria o sacrifício perfeito, nós viéssemos a dar crédito a este que veio para nos libertar do pecado. O Antigo Testamento começa trazendo figuras do Cristo. Através de muitos atos históricos e proféticos. De diversas maneiras, Deus falou com o povo do Antigo Testamento de forma de teofania, ou seja, Cristo falando com o povo do Antigo Testamento, sendo ele agindo em fora de tempo, mas era ele que falava com o povo ali no Antigo Testamento. Com o passar dos anos, os sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes, sacrifício este instituído pelo próprio Deus. Quando o povo pecava, se apresentava perante o sacerdote. O sacerdote examinava então o pecado. Existia pecado que não poderia ser expiado. Existia pecado, João Antônio, que era para a morte. Existia pecado, irmãos, que não tinha como fazer a expiação desse pecado. Mas os pecados que poderiam ser expiados, quando se apresentava perante o sacerdote,
no templo do Senhor ou no tabernáculo. O sacerdote pedia então um animal, um cordeiro, para que esse cordeiro viesse a ser sacrificado, morto, derramado aquele sangue do cordeiro, para que o pecado fosse expiado. E algo interessante, um era sacrificado ao Senhor e o outro era pedido um segundo, e esse segundo então era aspergido o sangue sobre ele, e ele então era solto no deserto, de onde vem o ditado popular chamado bode expiatório. Aquele bode, ele levaria o pecado daquela pessoa para ser expiado no deserto. Aquele então morreria no deserto de fome, um sacrificado no altar, e o outro era o sacrifício que morreria no deserto. Para quê? Para que o pecado do povo fosse então expiado. Sombra de um sacrifício perfeito, sombra de um cordeiro, sombra de um que precisava ser sem mancha, sem defeito, apresentado ao sacerdote pelo pecado. Os profetas profetizam, Isaías fala com veemência deste que viria para tirar o pecado do mundo. Isaías fala com veemência tudo que ele passaria por mim e por ti e por toda a humanidade. Mas desde o princípio já vem sendo preparado para que o povo desse valor a este sacrifício. Escute. Quando Deus instituiu a lei, para a lei poder trazer o povo de Israel até Cristo, ele usou a simbologia dos ensinos judaicos. De que forma, bispo? Porque o menino, lá em Israel, também naquela época, ele precisava ter um tutor ou uma governanta, ou um governante que viesse levá-lo então até a sua maioridade. Ele seria um professor, um mestre, que o ensinaria todas as leis, e ensinaria a Torá até o momento em que ele chegasse na maioridade. E a Bíblia diz que a lei dada para Moisés, ela serviu de tutor ou de governante até nos trazer até Cristo, que seria a lei perfeita, a lei da liberdade. Enquanto no Antigo Testamento a lei era observada, não por amor, Jonathan, a lei era observada porque quem não obedecesse a lei morria. A grande maioria de pecados que lá ocorriam eram pecados que geravam a morte. Se alguém roubasse, tinha que retribuir o que roubou 4 vezes mais. Se alguém cortasse a mão de alguém, também a sua mão teria de ser decepada. A lei no Antigo Testamento, ela não levava ninguém para culpado. Ela levava diante de um julgamento perante Deus. E o que fosse pecado para a morte era
tinha misericórdia. Cristo, sombra daquele cordeiro. Cristo, sombra daquele sacrifício. Vem sendo profetizado, Valdir, para que ele viesse nascer de uma virgem, para que ele viesse crescer em meio aos seres humanos, para que ele pudesse compreender e entender o que nós passamos, a maneira que nós sofremos, para entender que nós sozinhos não conseguimos. O ser humano não tem forças. Enquanto estiver sozinho, não consegue. Não consegue nem mesmo colher o que ele próprio planta. Ele perde a sua cabeça. Ele tira a sua própria vida. Ele tira a vida dos seus familiares. Pelos pecados que ele mesmo praticou. E que agora ele vê que não tem conserto. Ele vê que não tem mais jeito. Ele vê que ele não consegue sozinho. Mas Cristo vem trazer algo diferente. O que o sacrifício do cordeiro e o bode expiatório fazia para alguns pecados serem expiados. Agora, perante Cristo, não existe pecado que não seja perdoado. Existem pecados, sim, que o apóstolo Paulo nos aconselha para não orarmos, porque são pecados para a morte. E esses pecados quem trata é Deus. Ele é vingador daquele que é infiel com a mulher de sua mocidade. Ele é vingador daquele que cobre as suas vestes de violência. É ele que é o vingador. Não é o pastor que é vingador. Não é o líder que é vingador, não. Quem vinga é o próprio Deus. Assim como Davi, quando pecou, quando adulterou com Betseba, quando cometeu um homicídio, matando Urias nas linhas de frente, o próprio Deus vingou o que aconteceu. Por quê? Porque ele entregou as suas mulheres, aqueles em dia claro, para os seus colegas, seus amigos. Por quê? Porque ele havia feito as ocultas. E tudo que é feito em oculta, o Senhor traz em cima dos telhados e mostra para todos, para que a vergonha seja completa. O reino de Deus é assim, irmão. O livro de Hebreus vai dizer que se por testemunha, escute, de 2 ou 3 pessoas, alguém é entregue em juízo de morte, na lei de Moisés. Quanto mais severo é o juízo no reino de Deus para aquele que pisa aos pés o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Quanto mais severo é o castigo, quanto mais severo Deus vai agir em punição com esta pessoa que jogou o sangue do Senhor, pisando por cima e dizendo: não tem valia, não tem valor, eu continuo no pecado, eu continuo no erro, eu não me arrependo, eu acho que eu estou certo. Quanto mais severo é a punição no reino de Deus, se conforme a lei, livro de Mateus capítulo 19, a Bíblia vai dizer que o adultério, Moisés livrou cartas de divórcio por a dureza do coração dos homens e das mulheres. Os homens iam lá, buscavam a filha de alguém criada com carinho, traziam para sua casa, e se porventura
então para lavrar uma carta de divórcio, entregando aquela moça ao seu pai e à sua mãe. E Jesus disse isso: pela dureza do vosso coração é que Moisés lavrou a carta de divórcio. Mas eu vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Indigno deste mesmo preceito, e é cabível o mesmo juízo de quem pratica o adultério no ato. E o Espírito de Deus me diz que aqui tem pessoas em adultério. Que olha, homens que olham para mulheres, mulheres que olham para homens com intenção impura no coração, que não nasceram de novo, não se converteram, estão levando ao vitupério o sangue de Jesus. Hoje é dia de conserto. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Ah, mesmo, mas Deus me conhece, Deus sabe a minha falha, claro que Ele sabe, mas Ele quer que tu mude, Ele quer que tu mude enquanto há tempo. Ninguém vem para a igreja transformado, mas ninguém permanece do mesmo jeito que está. É preciso mudar. É preciso mudança. Ninguém é santo, bispo, claro que não. Mas precisamos ser convertidos. Isso se chama conversão, novo nascimento. O apóstolo Paulo ensina, escute, se olhar para alguém do sexo oposto, que seja pequeno, olhe como teu filho, como tua filha. Se olhar para alguém da tua idade, olhe como teu irmão, como tua irmã. Se olhar para uma pessoa mais velha, olhe como tua mãe e como teu pai. Assim é o reino de Deus. Aleluia! E quem não se converteu ainda, hoje vai se converter. Hoje vai nascer de novo. Hoje vai mudar o pensamento. Hoje vai mudar. Ei, cachorro de vasélia. Blabra conterrebe amagaçu. Meu Deus, aleluia. Eu queria pregar sobre a excelência do ministério. Urai, cambaraçu e candaranga. Ei, cambédia na caçura candaranga. Mas não tem ministério se não tiver conversão. Não tem ministério se não tiver novo nascimento. Não tem ministério se não tiver transformação. Não tem ministério. Não tem ministério. Não tem, não tem. Deus da glória, aleluia, Senhor. Espírito Santo, aleluia. Deixe Deus falar contigo. O Espírito de Deus está falando contigo. Ele está falando contigo. João disse, escute, não é que eu quero que vocês vivam pecando, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado
perante Deus. Jesus Cristo justo, Ele advoga a nossa causa, mas para isso tem que haver arrependimento, para isso tem que haver mudança. Se nós mantermos comunhão um com o outro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que é purificar? O que é o sangue purificar? Quando havia a purificação de alguém que estava em imundícia, a purificação era um período de tempo que ficava afastado dos irmãos, ficava afastado do arraial, ficava do lado de fora e ficava lá com a sua contaminação, até então ser purificado da sua enfermidade, da sua doença, da sua lepra, da sua imundícia. Aí depois então entrava para dentro do arraial e vinha conversar com o sacerdote. O sacerdote olhava para aquela pessoa e ele dizia: está apto a voltar para dentro do arraial, não está apto, vai ficar do lado de fora. E o Espírito de Deus está dizendo aqui, aleluia, não fica de fora do arraial, não fica de fora, não fica de fora. O sangue do Cordeiro está purificando, o sangue do Cordeiro está purificando, o sangue do Cordeiro está purificando. O Espírito de Deus está dizendo, não fica separado, não fica separado, subjugado. No Antigo Testamento, eles ficavam ali separados do arraial. Porém, agora, no Novo Testamento, agora que nós estamos em Cristo Jesus, pela lei da liberdade, o sangue purifica de todo pecado. O sangue purifica de todo pecado. Aleluia! Glorificado seja Deus. Mas a purificação é mudança, a purificação é transformação, a purificação é novo nascimento em Cristo Jesus. Eu vou falar, Jesus. Vocês vão ficar estupefatos com o que eu vou falar. Mas tem irmãs aqui que sai na rua e não pode ver alguém do sexo oposto. E não olha apenas com admiração, não. Olha com intenções impuras no coração. E isto, meus irmãos, é adultério perante a palavra de Deus. Tem irmãos que agem da mesma maneira, irmão. Irmãos, nós não precisamos andar de venda nos olhos como um cavalo, como um burro, olhando só para frente, não. Nós precisamos ter uma visão. Mas nós não podemos, irmão, ter a nossa mente podre. Precisamos renovar o nosso entendimento, irmão, e saber que não podemos mais. Nós somos cristãos, somos de Cristo, nós somos feitura daquele que foi a primícia dos irmãos. E Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar isso, irmão. Meus irmãos, Jesus inspirou, entregando o Espírito nas
mãos de Deus. Naquele momento,